Ok, irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Esse tempo é um tempo de preparação da cristandade no mundo para a chegada da Páscoa do Senhor. É um tempo em que nós pensamos um pouco mais detidamente a respeito da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus, de como ela se processa e de como nós devemos zelar por ela. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Quero ler apenas 2 versículos, depois nós vamos orar, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12. Diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado porque a simples leitura já nos abençoa grandemente. Mas agora ainda pedimos que o Senhor fale conosco nesta breve reflexão acerca do comprometimento que nós precisamos ter com a nossa espiritualidade. Senhor, o que vamos levar desta vida, Pai, é o que cultivamos no jardim da piedade, da devoção, da comunhão contigo, Senhor. Nada mais levaremos conosco. E, de fato, Senhor, é esta comunhão, é este relacionamento contigo que nos mantém firmes na esperança, que nos faz olhar para essa vida mesmo diante dos desafios que enfrentamos, com coragem, determinação, sabendo, Pai, que isso aqui não é o fim, e não é para este fim que nós também fomos feitos. Nós somos feitos para estar na Tua presença, para viver contigo, para andar contigo, para caminhar contigo pelo jardim e ter uma comunhão plena e aberta com o Senhor. Então é para isso que estamos sendo preparados. E que a Tua Palavra nos ajude nessa noite a encontrar, Senhor, o caminho de volta para uma vida mais engajada nesse sentido, no cultivo dessa fé, desta comunhão, desta devoção na Tua presença. Nós te pedimos, guia-nos na verdade da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Certo pensador disse o seguinte sobre a oração: oração não é pedir, oração é um anseio da alma, oração é a admissão diária das próprias fraquezas. É melhor na oração ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Eu já usei essa frase aqui em outro momento. Eu gosto muito dela, porque ela fala muito ao meu coração e acredito que também pode falar ao seu coração. E de toda a beleza que está contida nesse pensamento, eu quero destacar apenas a parte final. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. O que isso significa? Que a oração, ela precisa de um envolvimento, de um comprometimento. Nós não deveríamos nem orar por alguém sem que haja no nosso coração o mínimo de compaixão por esse alguém. Porque aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, a nossa oração pareceria frívola, uma oração morta, não é verdade? Então o nosso coração ele precisa estar envolvido na oração. E nós poderíamos traduzir essa frase
um modo mais familiar para nós, cristãos evangélicos, da seguinte maneira: a melhor oração é sempre a oração fervorosa. E orar fervorosamente é orar com o coração. Então é sobre isso que nós vamos pensar um pouquinho nessa noite. Primeiro, vamos tentar estabelecer aqui uma concepção a respeito de como nós lidamos com essa questão do desafio de uma vida fervorosa na nossa prática cristã. Especialmente nos últimos anos, muitos líderes estão muito preocupados e têm reagido com muita determinação, com muita força, a essa tendência que nós estamos vivendo nesses últimos tempos na igreja, a uma fé muito mais mística, digamos assim, não no bom sentido, mas aquele modelo evangélico onde predomina a emoção, onde predomina a expectativa de fenômenos sobrenaturais, o apreço por supostas novas revelações, mas, ao mesmo tempo, sem o cuidado de confrontar essas coisas com a Escritura, com aquilo que Deus diz, para ver se essas coisas realmente são válidas, se elas são reais, se elas são experiências verdadeiras com Deus ou se são apenas coisas do nosso coração, da nossa emoção, do nosso pensamento. E não é nesse sentido que o coração deve estar envolvido na oração. No entanto, esse cuidado também pode nos levar por um caminho inverso. Ele pode nos levar pelo caminho da arrogância e também de uma atitude pouco disposta à oração, que nós devemos ter, com esse coração envolvido, com esta alma envolvida, e também pouco aberta ao mover do Espírito Santo. Não é? E aqui nós temos dois perigos a evitar. Nós temos o perigo do fideísmo. O que é o fideísmo? Eu vou ler aqui a definição. O fideísmo é uma forma de entender a vida cristã como algo somente próprio da fé em si mesma. Ou seja, o fideísmo, ele despreza o uso da razão na fé. E quando nós tentamos refletir sobre algo para entender se aquilo é válido ou não, essa reflexão é chamada de incredulidade, ou de dúvida, ou de racionalismo. Então, o fideísmo é aquela tendência que nos leva a acreditar, como muitos dizem, que fé é um salto no escuro. A fé não é um salto no escuro, meus irmãos, pelo contrário. A fé é um salto na luz de Cristo. E é essa luz que nos ilumina a mente, o coração e nos faz andar num caminho que, embora seja um caminho que exija de nós, sim, o fervor espiritual, também exige o entendimento. No capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre a ordem de culto, ele diz: eu vou orar com a mente e vou orar com o espírito. Eu oro com fervor, mas eu também oro com entendimento. Não é? Por outro lado, nós devemos evitar o academicismo, que é aquela tendência ao estudo da Bíblia de modo técnico, científico, apenas procurando ali utilizar a razão para estabelecer uma fé puramente racional, divorciada de uma experiência com Deus, de uma vivência da fé propriamente. Então, são dois extremos que nós devemos evitar a todo custo na nossa relação com Deus, porque os dois são prejudiciais. E a melhor escolha, então, é buscar o caminho do equilíbrio, praticar a boa teologia sem apagar o espírito. A boa teologia só é boa se ela for equilibrada com o fervor espiritual, e, na verdade, o bom teólogo é aquele que ora assim, tanto quanto estuda. Não é? Como diria um determinado autor que eu gosto muito de ler, J.B. Libânio, ele diz: a verdadeira teologia é a teologia orante, que nos põe de joelhos. Ou seja, a boa teologia é aquela que nos aproxima de Deus, que nos faz chegar mais perto de Deus.
E Jonathan Edwards, do século XVII, um dos homens que Deus usou de uma forma mais extraordinária para trabalhar essa questão da união da fé com a razão, né? Esse dilema já fazia parte dos seus dias e ele reagiu a isso. De um lado havia os ortodoxos que defendiam a doutrina reta das Escrituras, e do outro lado os pietistas que desejavam uma vida mais plena no mover do Espírito Santo. Então, mais tarde, em 1730, também na colônia inglesa da América, havia essa controvérsia, e foi quando Edwards, se recusando ali a assumir um lado, ele decidiu escrever algo sobre isso. E ele escreveu um texto chamado Religion's Affections, que nós poderíamos, numa tradução livre, chamar de fervor religioso. E ele compõe essa obra numa tentativa de estimular a preservação do rigor teológico e doutrinário, ou seja, o compromisso com a verdade bíblica, mas ao mesmo tempo chamar a atenção à necessidade de se buscar o fervor espiritual. Então, é provável que ele concordasse com a nossa frase inicial: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Mas ele complementaria dizendo, no entanto, o ideal é que na oração a gente tenha tanto o coração quanto as palavras. Então, quando nós olhamos aqui para o nosso texto, onde Paulo nos chama ao fervor espiritual, nós vamos ver aqui uma série de questões que estão envolvendo tanto a mente quanto o coração. Ele começa o capítulo 12 falando sobre a necessidade de oferecermos a Deus um culto racional. E o que isso significa? Ele vai trabalhar aqui com uma série de questões, né, mostrando que, primeiro, ele está combatendo aqui duas coisas importantes que prevaleciam naquela época, que eram práticas pseudo-religiosas politicamente corretas. De um lado, ele queria combater os sacrifícios pagãos dos gentios, que representavam ali uma paixão sem entendimento. Por outro lado, ele também queria combater os sacrifícios do ritualismo dos judeus, que era o entendimento relativo sem paixão. E é interessante como nós vamos ver por todo o Antigo Testamento essa crítica do próprio Deus e esse desprezo do Senhor pelos sacrifícios no altar que não vinham de um coração realmente rendido a Ele, convertido. Então nós temos exemplos no Salmo 50, versículos 6 a 14, onde o Senhor diz: olha, quem foi que disse para vocês que eu preciso de sacrifícios de animais? Por acaso eu como carne de animais? Não são meus todos os animais do campo, não é meu tudo o que existe. O que eu quero de vocês é um culto verdadeiro. Isaías capítulo 1, versículos 10 a 13, o Senhor, ele faz ali uma declaração muito forte, mostrando que ele já está enojado do culto daquela geração. Ele diz: eu estou farto do sacrifício de animais que vocês trazem diante do altar. Não tragam mais, a menos que vocês venham com o coração realmente quebrantado. Isso sem falar de Oséias, no capítulo 6, versículo 6, quando diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, esse tema da misericórdia, ele está presente em toda a carta aos Romanos, desde o primeiro momento, onde Paulo mostra que nós somos chamados a pertencer a Deus por causa da sua graça. E assim como em Oséias, também nessa carta, o conhecimento de Deus e a misericórdia que vem de Deus e deve fluir através de nós, estão entrelaçados. E é isso que Paulo reivindica em seu apelo: o culto só é aceitável por Deus quando ele está fundamentado no amor a Deus e ao outro. Não na perfeição, mas no amor que leva à rendição, em primeiro lugar, ao senhorio de Deus. Então, o fiel deve se apresentar inteiro perante Deus, corpo, mente e coração.
em uma atitude de gratidão, cheia de amor por Deus, de afeições profundas pelo Senhor, mas também pelo outro, como parte da família de Deus. Ou seja, o ser inteiro de cada um de nós deve ser oferecido em culto agradável a Deus. Por isso Paulo inicia: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, a motivação para o culto não é algo que ainda vai acontecer, mas que já aconteceu. No capítulo anterior, Paulo mostra como Deus abriu as portas para os gentios, a fim de que esse povo, que não era povo de Deus, se tornasse povo de Deus. Então, ainda é o que Deus requer hoje de nós, irmãos, como igreja. Nós somos casa espiritual, sacerdócio santo, somos vocacionados a oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, 1 Pedro 2,5. Isso quer dizer que o nosso culto deve ser engajado, que nós devemos estar comprometidos com o que estamos oferecendo a Deus. Então, como nos preparamos para receber um hóspede ou um convidado a quem nós prezamos muito em nossos lares? Não é quando você está esperando alguém que você preza muito, a quem você ama, quem você considera importante, o que você faz? Você arruma toda a casa, né, com esmero, varre os cantinhos, com dedicação, cuida da ornamentação, dos detalhes. Aí você pega aquela louça que você nunca usa com a sua família e você deixa só para as visitas, que é uma coisa que eu nunca entendi, isso. Né? A gente ganha, as melhores coisas que a gente ganha para usar, a gente guarda para visita e não usa com a família. É uma coisa que eu não entendo. Mas, enfim, aí você pega toda aquela louça bonita e coloca tudo, arruma a mesa, coloca a melhor toalha, prepara tudo, compra flores, coisa que você nunca faz no dia a dia para a sua família. E aí você vai receber o seu visitante fazendo sempre o melhor por ele. Por que a gente também não faz isso, meus irmãos, na expectativa de receber a presença de Deus no nosso coração? Por que não preparamos o nosso coração para receber a Deus? Por que não nos preparamos para servir a Deus com a nossa vida? Da mesma forma, com o mesmo empenho? Será que existe alguém mais importante que o Senhor para nós? Então, se nós não refletirmos bem nesses primeiros versículos de Romanos, nós poderemos facilmente ser levados a pensar que o culto a Deus se resume em uma atitude apenas lúcida, racional, inteligente, mas o cerne da questão aqui vai mais fundo, fala de fervor espiritual. E por isso Paulo vai mostrar em seguida que é necessário renovar a mente, para que nós não queiramos viver uma vida fundamentada, uma vida com Deus fundamentada em valores que não são os valores dele. O mundo onde Paulo vivia era um mundo grego, irmãos, para o qual o corpo não tinha valor. A religião era algo voltado apenas para a alma, porque o corpo era visto como o cárcere da alma e não tinha peso. Mas aqui se desenvolve o aspecto positivo com o qual a Bíblia lida com o corpo. O nosso corpo também é importante para Deus. Então Paulo chama a atenção nesse sentido. Se por um lado nós devemos mortificar a carne, né, que tem no corpo o seu veículo de expressão, a carne aqui não é o corpo em si, mas a velha natureza. Por outro lado, nós devemos santificar o nosso corpo oferecendo para Deus. Então, essa mortificação tem como propósito a oferta da alma e do corpo do cristão no culto oferecido a Deus. Mas, além dessa questão cultural, havia ainda muitos outros valores seculares que não deviam ser copiados pelos cristãos. Então, a carta, ela também traz aqui o sentido de separação, de santificação, ou seja, há uma cultura, uma cosmovisão cristã que deve ser aprendida e posta em prática no nosso culto diário a Deus, e essa é a boa e agradável perfeita vontade do Senhor para nós. Então, não sem razão, Paulo vai seguir aqui falando sobre os dons espirituais.
E é interessante, irmãos, os dons espirituais são dados por quem? Por Deus. É o Espírito Santo que concede os dons, não é? Esse Deus que concede os dons é um Deus de amor. É um Deus que nos vê como família, que quer nos ver amando uns aos outros, edificando mutuamente a vida uns dos outros. A pergunta é, por que que entre os motivos de briga, separação e divisão na igreja, os dons espirituais estão em primeiro lugar? Isso não é esquisito, irmãos? Por que que essa questão de dons espirituais divide tanto a igreja, se deveria ser um fator de união? São questões que a gente precisa pensar sobre isso. Isso não é novo, isso já acontecia lá na igreja do primeiro século, e Paulo então vai tratar dessa questão, mostrando aqui que existe também o elemento subjetivo na nossa relação com Deus. E a partir do verso 3, ele vai falar sobre essa questão dos dons e como nós devemos lidar com eles, porque isso já provocava disputas na igreja. Então, primeiro vem a questão mais objetiva, que é a renovação da mente, e depois ele incrementa com a necessidade também da subjetividade no exercício dos dons. Então, a inteligência, o entendimento, a correção teológica e doutrinária, a mente cristã, compreendida, que compreende a Escritura corretamente, e isso deve servir para nortear o correto uso dos dons. Mas ela não pode inibir esse uso. Os dons precisam ser usados. E eles precisam ser postos a serviço de Deus. Então, como lidar com os excessos? Paulo vai falar sobre isso, mostrando que a correção deve ser feita com amor, dos versos 9 a 11. Então, também aqui, o amor é o maior de todos os dons. E quais os critérios para o uso dos dons, então? Nós devemos usá-los em amor, sem hipocrisia, em amor de modo fraterno, em amor preferindo a honra alheia do que a nossa própria honra, e em amor zelando pela verdade. Então, é nesse contexto que vem a ordem, sejam fervorosos de espírito. Mas, ao pensarmos nessa ordem, algumas questões nos vêm à mente. Como nós poderíamos definir o que é fervor espiritual? Por que ele é tão importante? O contexto mais amplo da Bíblia endossa essa ordem de Paulo. Então, acho que o Jonathan Edwards pode nos ajudar a entender estas e outras questões que envolvem fervor espiritual. E nós vamos citar aqui alguns dos conceitos do livro que nós mencionamos no início. A tradução, já falamos, fervor espiritual, mas como em nosso idioma as suas palavras estão contaminadas ao extremo, talvez essa frase fervor espiritual já não fale tanto aos nossos corações, mas ela precisa ser resgatada. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro, fervor espiritual significa uma espiritualidade ardente, marcada por uma vida obediente. Salmo 42, versículos 1 e 2, o salmista começa como? Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. É uma relação de dependência. É uma alma que tem sede de Deus. A sua alma tem sede de Deus? Você ainda sente essa sede de Deus? Você ainda sente essa fome de Deus? Será que, com o passar dos anos, essa necessidade essencial, básica da presença de Deus em sua vida tem se esfriado? É normal que isso aconteça. Não é normal que a gente não faça nada a esse respeito. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. Segundo ponto, a Bíblia ordena o fervor espiritual. Versículo 11 aqui, Paulo fala sobre isso de modo imperativo. Sejam fervorosos de espírito. E ele também fala em relação ao zelo. O zelo aqui tem a ver com o quê? O zelo tem a ver com o zelo pela nossa espiritualidade. O zelo pela nossa relação com Deus.
Sabe o que é zelo, né? O zelo é aquele cuidado dedicado, sabe? É o zelo que a gente tem com as coisas que nós julgamos serem preciosas na nossa casa. Eu me lembro que há muitos anos nós trabalhamos como tomando conta de uma casa, eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos mais novos, e minha mãe tinha que limpar a prataria da casa. Olha, é um trabalho escravo praticamente. Ela pegava um produto que se usava naquela época, chamado caol, esfregava aquele negócio, esfregava, tinha que tirar a mancha toda da prata e deixar tudo brilhando. O sentido que Paulo coloca aqui no zelo parece com isso. Meus irmãos, nós deveríamos cuidar tão bem da nossa espiritualidade. Todos os dias passar um pano nela, para não deixar ela se encher de sujeira, de impurezas, de teia de aranha. Nós deveríamos zelar por essa nossa relação com Deus, como nós zelamos pelas coisas que mais amamos, porque isso deveria ser algo precioso para nós, amado por nós. Os nossos corações deveriam viver, então, vigorosamente essa vida cristã, essa relação com as coisas do alto, e se nós andarmos com Cristo em nossos corações, é certo que Ele fará arder os nossos corações, assim como fez com os discípulos de Emaús, em Lucas 24. Terceiro ponto, o fervor é a força da vida. É o fervor que motiva os homens a viverem, irmãos. Se nós retirássemos do mundo tudo aquilo que transmite fervor, o amor, a fúria, a esperança, o temor, a ira e o zelo, o desejo ardente, o mundo ficaria imóvel, não haveria atividade no mundo. Para tudo no mundo é preciso haver paixão, para que as coisas sejam movidas do lugar. Quarto lugar, o fervor provoca mudança na vida. Ninguém está pronto para deixar a sua vida de pecado sem que seja tocado e quebrantado profundamente pelo fogo da presença de Deus. O fogo da presença de Deus. Quinto, as Escrituras definem a verdadeira espiritualidade como algo ardente. Vários textos bíblicos falam dos sentimentos que devem ocupar o coração do crente. O temor a Deus, o ódio ao pecado, esperança no Senhor, sede de Deus, alegria no Senhor. Então, o seguidor de Jesus precisa experimentar tristeza no coração, quebrantamento e contrição, e também gratidão e compaixão intensas. O crente deve ser alguém zeloso, como diz as Escrituras, né? Como diz o Edwards, aqui com base nas Escrituras, quem nega que uma parte importante da vida cristã descrita nas Escrituras é constituída de sentimentos, deve jogar a sua Bíblia fora. Ou seja, a questão aqui, meus irmãos, não é a resistência aos sentimentos, mas é a educação dos sentimentos à luz daquilo que a Bíblia diz. Percebe? Equilíbrio é uma coisa difícil da gente conquistar, não é verdade? E, por fim, as Escrituras nos ensinam que a essência da nossa fé é um sentimento, o amor. Devemos amar a Deus com tudo que somos e temos, e ao próximo com a mesma intensidade. O amor, então, é o centro de convergência dos outros sentimentos. Ele dá vida aos outros sentimentos. Nós odiamos o pecado porque amamos a Deus. Nos deleitamos na justiça porque amamos a Deus. Temos compaixão dos outros porque amamos a Deus. Então, voltando aqui ao texto de Romanos, Paulo queria que os seus leitores vivessem o melhor em sua relação com Deus. Não só conscientes sobre quem é Deus, recebendo informações sobre Deus,
mas provando a comunhão com esse Deus de forma íntima. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre saber a respeito de Deus e conhecer a Deus. Infelizmente, a igreja hoje está cheia de pessoas que sabem muitas coisas sobre Deus, que têm muitas informações sobre Ele, mas são pessoas que não têm nada de Deus no seu coração, na sua alma. Então, precisamos buscar essa relação com reverência e santo temor, mas também com liberdade em sua presença. E aqui, meus irmãos, já a caminho de terminar, é só essa vida plena de Deus que pode capacitar o crente a viver bem, mesmo diante das tribulações da vida. Viver bem com seus irmãos em Cristo, né? Se você ler a sequência do texto, vai notar que é disso que se trata aqui. Então, Paulo está dizendo: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso aqui é muito importante para nós, e aqui nós vamos concluir. Há pessoas que acreditam que, baseadas no fideísmo, que elas devem se alegrar na tribulação. Meus irmãos, a tribulação não traz alegria para ninguém. Deus não quer que nós sejamos hipócritas, não é? Eu me lembro de um rapaz a quem eu conheci bem de perto, que ele dizia que ele não falava nome feio de jeito nenhum, que tudo que ele fazia era para glorificar a Deus. E eu me lembro que um dia ele estava mexendo no motor do carro, e alguma peça lá escapou e rasgou o dedo dele, e ele ficou com tanta raiva que ele pegou o martelo e começou a dar martelada no motor e ao mesmo tempo dando glória a Deus. Eu falei, esse cara está doido. E eu perguntei a ele por que ele fazia aquilo. Ele disse, não, eu faço isso para não pecar. Eu falei, mas você já pecou, filho. Porque esse glória a Deus aí não chegou, não saiu nem direito da sua boca, que dirá chegar à presença de Deus. Então, são essas coisas estranhas que acontecem no mundo cristão. Gente, vamos falar a verdade, o mundo do crente é bem esquisito, não é verdade? Tem cada coisa esquisita que a gente vê por aí, que a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode esse tipo de coisa ainda acontecer no meio do povo chamado povo de Deus? Então, Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que na tribulação nós devemos ser pacientes. Nós devemos nos alegrar na esperança. A esperança que nos foi trazida em Cristo Jesus é algo que deve nos transmitir alegria. Então, nós nos alegramos por saber que aquilo que a palavra de Deus promete, ela faz, ela cumpre. Que aquilo que Deus precisava fazer por nós já foi feito, já está completo, já está consumado. Nós aguardamos apenas a consumação dessa obra. E nós devemos perseverar na oração. Porque a oração é algo que nos mantém de pé, que nos mantém firmes e que sustenta o fervor espiritual. Havia uma ordenança de Deus no Antigo Testamento a respeito do fogo no altar. Já leu sobre isso? Fogo no altar. O fogo no altar nunca deveria se apagar. Ele deveria ser sempre mantido aceso. E os judeus sempre zelaram por isso. E mesmo na época de Cristo, nos dias de Paulo, havia esse cuidado ainda no templo de manter o fogo sempre aceso. Mas embora o fogo no altar físico estivesse aceso, o fogo no coração dos judeus já havia se apagado há muito tempo. No entanto, isso deveria servir para nós como uma metáfora de como nós lidamos com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento espiritual. Ele deve ser mantido aceso, meus irmãos. Nós precisamos manter esse fogo aceso todos os dias, não podemos deixar que ele se apague, porque depois que ele se apaga, para acender de novo é uma dificuldade enorme. Então,
que o Espírito Santo traga para nós esse despertamento nessa noite. Nós podemos afirmar que estamos vivendo um bom momento na igreja, muitas igrejas estão abrindo todos os dias. Mas é um tempo propício para nós retornarmos a nossa atenção à interioridade, a necessidade de enriquecermos a nossa espiritualidade. Mesmo forçadamente, muitos têm se surpreendido pensando mais sobre a vida, sobre a brevidade da vida, sobre a fragilidade da vida, a fugacidade da vida. Além disso, todos têm provado, nos seus relacionamentos, os desafios de viver a vida comum no lar. Então, são muitos desafios que nos fazem pensar, refletir sobre o real valor das coisas. E é justamente esse o momento perfeito para nós percebermos o quanto nós precisamos melhorar, progredir, avançar. E eu estou certo, irmãos, de que a resposta tem a ver com a necessidade de progresso na fé. O desenvolvimento dessa pessoa que habita a cada um de nós, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, isso passa necessariamente pela oração fervorosa. Em breve nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da oração. Talvez um seminário de oração, sobre oração, em breve. Vamos orar por esse fim também. Mas hoje, apenas a título de aplicação, meus irmãos, gostaria, em primeiro lugar, de lamentar o fato de que, embora nós falemos tanto, teoricamente, sobre nos aproximarmos mais de Deus, sobre avivamento, sobre encontro com Deus, e ainda assim nós devemos reconhecer que hoje existe um divórcio muito grande entre o que falamos e o que fazemos. Existe um abandono dos fundamentos teológicos e doutrinários, assim como existe um abandono da verdadeira fé, da verdadeira espiritualidade. Existe o medo dos que defendem o total afastamento de tudo que cheire emoção, sentimento e subjetividade, que chamam de carnal ou até demoníaco qualquer manifestação espiritual que não possam explicar. Mas, por outro lado, existe também um misticismo desenfreado, uma superstição que vem ganhando muita força e muito espaço dentro da igreja. E a minha oração é que Deus nos leve de volta ao fervor espiritual e ao equilíbrio na nossa relação com Ele. Que Ele nos dê o discernimento para alcançar isso, irmãos, porque nós precisamos da teologia, da doutrina reta, mas também precisamos dos dons do Espírito Santo. Nós precisamos de entendimento, mas também precisamos de fogo no nosso coração. Da vida fervorosa, ardente, da oração que nos faça sentir o nosso coração aquecido. E dificilmente alguém vai conseguir sobreviver ao tempo que vivemos sem uma comunhão real com Deus. O conhecimento bíblico, quando ele é aliado à vida de oração fervorosa, ele pode nos trazer experiências surpreendentes e estruturar a nossa vida para que nós possamos vencer os desafios que a jornada do dia a dia traz para nós. Então, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Mas melhor ainda é quando nós oramos com o coração e com as palavras, com a mente e com o espírito. O mundo não tem falta de religião, irmãos. Existem religiões muito mais antigas do que o cristianismo. Uma das mais antigas tem mais de 3.000 anos. E já está aí muito antes da maioria das religiões. Então, o que o mundo precisa não é de mais uma religião. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa da presença real de Deus. E essa presença real de Deus, ela é manifestada por meio da igreja, através da igreja. Mas essa igreja também precisa ser uma igreja real, uma igreja viva, onde a presença de Deus esteja realmente presente
no coração e na mente de cada um dos seus membros. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos, mais uma vez, estar aqui para ouvir a Tua palavra e receber dela o conforto, ó Deus, o encorajamento, o direcionamento, mas também o desafio. Nessa noite estamos pensando sobre fervor espiritual. Algo de que precisamos, Pai, mais do que a maior parte das coisas que temos buscado. Então, que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocar a nossa mente e o nosso foco na direção certa. Que o Senhor nos ajude a termos zelo pela nossa espiritualidade, pelo nosso relacionamento contigo. Cuidar bem dele, Senhor, como quem cuida de algo muito precioso, ao qual ama e também se dedica a cuidar, a cultivar, para que esteja sempre em condições de uso, ó Deus, e nesse sentido, um uso que nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Uma prática que nos leva para uma vida de maior significado, porque quando o Senhor de fato vem, e quando o Teu Espírito entra no nosso coração, na nossa alma, aí sim, Senhor, existe significado em nossas vidas, existe sentido na nossa vivência. Então, Senhor, leva-nos para este lugar de adoração, de quebrantamento, leva-nos para este lugar onde o fogo da Tua presença, Senhor, se acende em nosso coração, acendendo também a nossa alma e fazendo com que nós possamos viver, de fato, uma vida de comunhão contigo, Pai. Porque onde o Senhor está presente, ali o fogo está presente, a vida está presente, a paixão está presente, o fervor está presente. Então, Senhor, renova em nós esta chama, acende, Senhor, esta chama no nosso interior, mais uma vez, Senhor, sopra sobre ela, para que ela se torne mais uma vez incandescente e possa queimar o nosso interior, para que nós possamos servir ao Senhor com a mente, mas também com o coração, com o entendimento, mas também com a nossa alma, Senhor, em fogo, para que ela de fato traga, ó Deus, esta paixão ardente que deve ser cultivada e mantida acesa constantemente no coração, no íntimo de cada um de nós. Ó Senhor, nós te pedimos, traz este fogo para nós nessa noite, visita-nos, Senhor, com esta graça, porque nós precisamos, Pai. Ó Senhor, nós oramos assim, ó Deus, te pedindo que o Senhor nos dê força, direção e sabedoria, para que nós possamos cultivar essas virtudes, e isso traga mudanças, transformações necessárias em nossas vidas, para que a frieza, Senhor, saia do nosso coração, e em seu lugar haja de novo uma chama ardente, que nos leve ao desejo de te amar, de te servir, de estar em comunhão contigo e uns com os outros, amando e servindo ao Senhor, e servindo uns aos outros na tua presença. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.